É isso. Você vai ver agora uma história que abalou uma família de esportistas do Brasil, mas que terminou ainda bem com um final feliz. Veja agora na reportagem de Marcos Uchoa. Essa é uma história de esporte, de justiça, de ciência, mas também uma história de família. Ganhar, perder, é do jogo, mas certas coisas na vida de um atleta ficam marcadas. Uma ferida difícil de cicatrizar. Agora aparece um caso de doping no vôlei de praia. Pedro Solberg está suspenso. O exame de doping feito no dia 30 de maio acusou a presença de esteroide, substância proibida e que pode ser usada para ganho de massa muscular. São memórias dolorosas, mesmo depois de anos. No dia que eu fui inocentado, meu telefone deve ter tocado 3 vezes. No dia que eu fui dado como dopado, meu telefone tocou 1 milhão. Foram noites horríveis. Show. Depois, sabe, você vê o teu filho acusado de um... É um crime. Então, você saber que as pessoas estão olhando para o seu filho como se ele fosse um criminoso e ele não é. Não existiu mais nada nesse período da minha vida a não ser tentar provar que o Pedro estava limpo. Uma ex-atleta, um atleta, mãe e filho, os dois excepcionais. Mas se de vôlei eles entendem de tudo, o que era se ver diante de algo assim? 5A Androstane, 3A 17B Diol, na concentração de 104,27 Ng/ml. Que isso? Esse é o nome da substância encontrada no exame antidoping feito por Pedro Solberg, no Brasil, em 2011. Um esteroide. Ele deu positivo, o que, em se tratando da carreira de um atleta, não podia ser mais negativo. Logo quando ele tinha muita esperança de disputar sua primeira Olimpíada, a de Londres, ele era acusado de jogar dopado. Naquela hora, eu fiquei muito desesperado mesmo, assim, eu não pensei o que tinha sido, como tinha acontecido. Eu fiquei só em pânico, fiquei com muito medo. Desci no hotel sem olhar para ninguém, fui embora assim com vergonha mesmo, sem ter cometido. A sensação que você estava fugindo mesmo. Fugindo mesmo, eu não tinha cara para olhar para as pessoas. Pedro sabia ser inocente, mas o resultado do exame era quase uma condenação. E no começo, ele estava muito abalado com o peso da acusação. A minha mãe ou meu pai, não lembro quem, já tinha visto um advogado para mim. E é um advogado que trabalha com casos de doping, especialista. E aí eu cheguei lá na sala dele e eu via que nem ele estava acreditando em mim no primeiro momento, sabe? Ele falou assim, é assim mesmo, às vezes as pessoas demoram para falar, sabe? Para confessar? Para confessar. Eu falo assim, não, mas você não está entendendo, eu realmente não fiz nada. Não entender é exatamente a questão. Um exame de urina de um atleta tenta detectar cerca de 500 substâncias no organismo. Algumas não podem estar, algumas têm limites. É um universo desconhecido para a grande maioria das pessoas. E, normalmente, ninguém duvida do resultado. Isso é uma atitude covarde, é um crime dentro do esporte. E você ser acusado de um crime é uma coisa muito pesada. Ainda mais quando você tem certeza que você não cometeu. O doutor Eduardo De Rose é a pessoa com mais experiência nessa área no Brasil. O atleta pego no doping tem direito a pedir que se faça um segundo exame, a contraprova. Ele explica. O perito que assistiu à prova discordou do procedimento da prova, do resultado da prova. Eu busquei 2 outros peritos que observaram o resultado gráfico da prova. E os 2 peritos entenderam que não havia claramente uma positividade. E a prova em doping, quando tu tem qualquer dúvida, tu não pode dar um positivo. E a punição foi então retirada do atleta. A essa altura, além desses 3 peritos no Brasil, mais uma cientista canadense, um cientista inglês e o laboratório na Alemanha, todos tinham contribuído para que as autoridades esportivas se convencessem que Pedro era inocente. O diretor do laboratório no Brasil não considera que houve erros por parte deles. A consciência, obviamente, ele é a mais limpa possível, porque o laboratório fez exatamente aquilo para o qual ele estava destinado a fazer. É que, embora haja a possibilidade de falha, os métodos que hoje são usados no controle de dopagem, eles atendem a critérios que foram desenvolvidos na Comunidade Econômica Europeia. Esses critérios desenvolvidos
garantem que o resultado analítico ele tem a chance de erro de 1 para 1 milhão. Então, veja bem, é isso. Não existe nada que seja infalível. Se você der o azar de ser 1 em 1 milhão, você vai poder ter um dia um resultado analítico adverso ruim. Infelizmente, essa é a história do controle de dopagem. Muitas vezes, como a gente trabalha na fronteira do conhecimento, você está fazendo o melhor até aquele momento. Daqui a pouquinho alguém dá um passo à frente e aquilo que você fazia já deixa realmente a desejar. Pedro Souber processou o laboratório e ganhou na justiça, além de reparações pelos muitos gastos feitos para provar sua inocência, também uma indenização por danos morais. Leva-se em consideração uma carreira olímpica, uma pecha de atleta dopado, perdeu o patrocinador, perdeu o parceiro, perdeu o prêmio. O mais importante, teve a imagem arranhada, não tem reparação financeira que repare o que aconteceu. Mas o juiz tem que, de alguma forma, ele tem que encontrar um parâmetro e o parâmetro que ele encontrou foi esse, de R$100 mil. A quantia de R$100 mil pode parecer pequena para uma reputação, mas não é quase nada no mundo dos laboratórios. E a escassez de recursos do Ladetec explica diretamente porque durante a Copa do Mundo todos os exames tenham sido feitos fora do Brasil. Uma situação insustentável para um país que queria sediar Jogos Olímpicos. O antigo laboratório fechou e reabriu com outro nome. Agora, Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem. Mas a mudança foi longe de ser cosmética, foi revolucionária. O laboratório que nós temos hoje é outro laboratório. O Ministério de Esportes construiu um prédio para esse laboratório excepcional, de alto nível, propiciou ao laboratório máquinas de última geração. Nós não temos que fazer nenhuma ilação entre o antigo Ladetec e o atual Laboratório Brasileiro de Controle de Doping, que vai ser o nosso laboratório olímpico. R$200 milhões foram gastos para dar aos mais de 10 mil atletas que virão competir a garantia de que terão o melhor da ciência. O novo Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem tem os melhores equipamentos possíveis, algo que é muito positivo para o esporte e para a ciência do país. É claro que durante as Olimpíadas se exige que se processe um número muito grande de exames num curto espaço de tempo, mas, passados os Jogos, muitos desses equipamentos serão doados para universidades do Brasil. Positivo, negativo, todo mundo perdeu, todo mundo ganhou nessa história. Mas na área humana ainda existem avanços possíveis, desejáveis, porque a acusação é sempre mais estridente. Muitas vezes é ela que fica na lembrança. A inocência, em comparação, é um sussurro. Eu joguei nos Estados Unidos, puxou um torneio. Essa foi a arquibancada inteira me chamando de dopado. Era lotado, era assim, gritando steroids. Era assim. O laboratório te pediu desculpas? Não, nunca pediu desculpas. Não, eu acho que isso é que mais me magoou, sabe? É aquilo assim, errar é humano, sabe? Mas você não assumir o seu erro.